Boa noite, galera. Salve, salve. Salve, Ju. Salve, Emily. Muito obrigado por você ter vindo, né? Obrigadão mesmo. Mais uma edição do programa Mulheres em Jogo no Ar, Ju, né? Hoje temos a Braba aqui conosco, a Emily, que vai contar um pouco aí sobre ela, né? Ju, já tem a Braba aí já pronta? Já para começar, já, né? Mandando a Braba aí para ela. Ju, obrigado, né, também. Bora lá, Ju, manda a braba aí para ela. Já escolhe uma aí das perguntas que nós temos. Bora lá. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo, boa noite a Emily, né? Obrigada aí por ter aceitado estar aqui conosco, por fortalecer mais um episódio aí do nosso programa, né? Então, assim, muitas pessoas já brilhantaram aqui, já passaram por aqui, e você com certeza é uma dessas pessoas que vai deixar uma marca bem especial aqui no nosso programa. Então, muito obrigada, seja bem-vinda. E a galera também que está aí nos acompanhando. Inclusive, eu estava em live mais cedo, há uns 10 minutinhos antes, então já ajudando aí na divulgação, já chamando a galera para cá. Então, já para não perder aí essa entrevista maravilhosa que a gente vai fazer, essa resenha rapidinho, né? Mas que vai ser de grande valia para todo mundo. Bom, sem delongas, então, já demos aqui as boas-vindas, né? Eu queria perguntar para ele o seguinte: você foi jogador e técnica, né? Então, assim, para quem não conhece você, para ter essa informação também importante, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal, falando um pouquinho, né, da tua vida de jogadora e também como está sendo aí essa questão de ser técnica também. Então, por favor, muito obrigada mais uma vez. Bom, primeiro, boa noite, né? Agradecer o convite. A Rê aí entrou em contato no meu Instagram e as coisas caminharam rapidamente. Agradecer pelo convite. É um prazer poder contribuir com vocês, o trabalho de vocês. Entendo que é um trabalho importante para todos e ter aberto as portas para que eu possa falar besteira aqui junto com vocês. Brincadeira. Contribuir mesmo com o programa de vocês, mas começar já para a gente não perder muito tempo. Acredito que a minha trajetória não é, acho que, o mais importante, né, do que vocês buscam, mas vou tentar resumir aí rapidinho. Eu fui atleta por 14 anos, 15 anos mais ou menos. Iniciei minha carreira aqui no Brasil, no SAAD, né, o grande pioneiro aí na década de 90 no futebol feminino. O SAAD fez uma junção com São Paulo em 97, e aí eu fico no São Paulo até 2000, mais ou menos. 2001 eu vou para o Rio de Janeiro disputar o estadual, 2002 eu vou para o Rio Grande do Sul disputar o estadual também, no Veranópolis. E em 2003 eu já me aventuro um pouco de ter esse sonho, né, de sair do Brasil e jogar no exterior. Então eu tenho essa oportunidade de ir em 2003 para a Espanha, onde eu fico até 2008, 9, né, temporada 8, 9, e nesse meio, né, de 2003 a 2008, eu acabo servindo também a seleção portuguesa, por ter a dupla nacionalidade. E em 2009 eu vou para a Itália, né, para o Napoli, e finalizo minha carreira no Napoli. Nesse tempo, na Espanha, eu tive estudando muito gestão, porque eu queria fazer gestão, tá muito mais na parte administrativa e de organizar um pouco mais, pensando em organizar um pouco mais o futebol feminino, que eu sempre acreditei e hoje eu tenho a certeza que quando nós nos organizamos, as coisas acontecem.
E acaba que em 2010 eu apresento um projeto na Portuguesa, junto com o Prisco Palumbo, e acaba que foi muito bacana. Eu faço a transição aí muito, muito legal, sem ser campo diretamente. E o Prisco, no bate-papo, papo de futebol, e me ajuda um pouco mais dentro de campo, me dá mais opiniões. E meu irmão, na minha cabeça, vai estudar para ser treinadora, vai estudar para ser treinadora, e acaba que eu começo a estudar para ser treinadora, porque a minha ideia não era ser treinadora. E em 2011 tem a oportunidade, né? O Juventus abre as portas para uma pessoa que nunca tinha treinado na vida. Apresentei um projeto também que eu nunca tinha feito na vida, né? O que é um projeto, né, de treinador, o que você oferece, né, para o clube. E eles abriram as portas e foi onde tudo começou, né? Então, o Juventus é um clube marcante na minha vida, na minha carreira. Fico no Juventus até início de 2013, de 11 a 13, e aí, pelo trabalho feito, eu recebo um convite da seleção sub-17 brasileira para treinar a seleção, fico até 14, 15 já vou para o São José também com um convite, fico até 16, final de 16 sou convidada de novo a retornar à seleção, só que já a adulta, 17 saio, 18, 19 Santos, e aí 20 até julho desse ano, final da Copa América, eu fico aí no Equador, fizemos um trabalho lá bastante interessante. Hoje estou de férias forçada, aproveitando um pouco minha família, minha casa, que é uma casa que na pandemia foi iniciada e foi bastante duro terminar, e hoje eu posso desfrutar um pouco. Estou 5 meses no Brasil já, mas já chega, já estou pronta para janeiro, já está trabalhando, não aguento mais. Então, já aproveitando que ela tá livre, já vou fazer um convite, cara, aqui já. Ju, você até já sabe já, né? Que eu falei aqui na live que eu ia fazer um convite, hein? Ô, Emily, seja técnico um dia, vai, do nosso time, né? Do São Paulo, por favor, futebol feminino. Eu tô livre no mercado. Eu só acho assim que eu sou muito assim também, né? Eu sei que tem treinador lá, eu sei que, sim, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho que ficar aqui de férias mesmo. A Roberta Michel, que é a minha empresária, está fazendo o trabalho dela, tá fazendo o que tem que ser feito. Eu acho que é deselegante, né? A gente vê acontecer muito no futebol masculino. Você beija o escudo em um dia, no outro você já está beijando, e no outro, assim, coisas de horas, você já está no outro. É verdade. E assim, só um parênteses aí, quando eu cheguei do Equador em julho, em agosto, setembro, outubro, estava naquela fase de final de brasileiro, né, início de Paulista, os clássicos, e eu recebi bastante convite mesmo, e me surpreendi das TVs, né, que transmite aí, algumas me convidando para comentar. E eu também não aceitei nenhum, porque eu vou estar falando de um time onde eu estou falando de um treinador que trabalha na mesma área que eu, vou estar falando do time dele. Então, eu não fiquei à vontade, não fico à vontade. Eu vou estar falando de jogadoras que futuramente podem ser minhas jogadoras, né? Ou minhas não, jogadoras onde eu estiver trabalhando. Então, sim, assim, eu acho que a gente tem que saber o nosso lugar. É um momento que era para eu passar de estar descansando, de férias forçada mesmo. Então, é aproveitar esse momento. Quando estiver trabalhando novamente, daí a gente entrega aí o que tem que ser. Tá, então, eu já vou fazer o convite aqui, ó. Torcedor é assim mesmo, Emily, não liga não, viu? Eu já vou deixar outra aqui, para o Fênix. Você não conhece, é o meu time de salão, que hoje eu falo dele aqui nas lives,
Então, assim, o Fênix está sem treinador no momento, né? Então, estamos aí abertas, mas brincadeiras à parte aqui, antes da Rê, né, fazer a pergunta dela, até peço permissão aí. Esse resumo foi sensacional aí de toda a tua trajetória. Eu me identifiquei muito, porque eu passei por 2 clubes aí, na verdade, na minha época de tentativa de jogador. A gente sabe que sempre foi muito difícil aqui no Brasil, tanto a Portuguesa quanto o Juventus, né? Então, assim, foi um período bem difícil, mas eu fico bem feliz quando eu ouço assim, histórias que deram certo, sabe? Então, eu acho que é isso também que motiva outras gerações que estão aí olhando, né, para o futuro e que se espelhem nessas grandes histórias, não desistam, e é isso, sigam o sonho aí, né? Muito bom, Ju, muito bom. Bom, o que eu queria saber, como que você quis, né, virar técnica? Teve Então, na algum verdade, motivo? foi Foi seu muito. irmão, né? Foi Sim, seu na irmão verdade que... foi muita influência do meu irmão, muita, assim, mas muita, porque eu, se não tivesse a influência dele, eu acho que eu estaria, não sei, como supervisora, diretora, alguma coisa de parte administrativa mesmo, sabe? Sim. Aquela pessoa que organiza a parte de busca de patrocinador, logística, enfim, toda essa parte eu acredito que eu estaria, certeza. Mas acabou que, não sei, ele via coisa em mim que eu mesma não via, e acabou que, eu não falo nem que deu certo, mas as coisas foram encaminhando para isso e naturalmente foi uma coisa atrás da outra. Juventus, seleção, depois São José. O São José tinha acabado de chegar de campeão de clubes, né, mundial de clubes que fizeram. E assim, foi tudo muito rápido e não foi nada planejado. Assim, foi muito estímulo do meu irmão mesmo. Bacana, muito bacana. Parabéns ao seu irmão, hein? Aí sim, hein? E obrigado, irmão da Emily. Muito obrigado. O Ever Lima. O Ever Muito obrigado, Lima. Ever Lima. É Ju, verdade. pode mandar a sua aí. Depois nós temos algumas perguntas aqui também, né? No chat. Eu vou pegar uma aqui também, né? Então, Ju, pode mandar a sua aí, por favor. Bom, aproveitando aí todo o seu roteiro mundial, vamos dizer assim, então assim, passou por várias escolas, né? Então, espanhola, italiana, teve aí trabalhando no Equador, América do Sul, se a gente pode dizer, né? Também dessa forma. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho, assim, da sua análise de cada mercado e o que talvez, conhecendo aí, né, tantas escolas, como que você vê o Brasil hoje, né? O Brasil precisa evoluir muito ainda, a gente sabe que ainda tem que, né, passo a passo aí, mas o Brasil ainda precisa de evoluções. Mas olhando para o cenário hoje, que eu acredito que é muito melhor do que a gente já passou aí, né? Então, o Brasil, do que era, já evoluiu bastante, e a gente sabe que precisa ainda, mas estamos acredito, num caminho melhor, né? Não digo certo, mas um caminho melhor, né? Até com a ajuda dos clubes aí, tendo campeonatos regionais, enfim, nacionais. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho desse teu conhecimento aí, tua breve análise, já olhando para o futebol brasileiro. Tá, vamos lá. Eu acredito que a gente vem em uma crescente e posso dizer que num caminho certo, porque os números dizem, né, por si só, o caminho que o futebol feminino vem seguindo. Mas isso vem muito da organização. Então, vamos lá. Eu não sei exatamente os anos, porque a gente fica muito tempo longe e acaba que a gente acaba perdendo um pouco os números do Brasil, né? Então, a Pellegrino entra na Federação Paulista e tudo muda.
né, o presidente dá o aval, o Reinaldo, que, por sinal, eu sou suspeita para falar dele, porque ele é um cara espetacular, ele abre as portas, né, para uma ex-jogadora que sabia, né, estudou para isso e entendia os pontos exatos de onde tinha que, né, mexer. Eu preciso pontuar isso e mexer nisso. O futebol paulista já era o melhor estadual que tínhamos já há décadas e hoje virou uma potência, né? Pellegrino sai da federação e, claro, todo esse trabalho que é feito, provavelmente falaram, gente, leva ela daqui porque ela já alcançou o que ela, né, tinha que alcançar aqui, agora ela tem que correr para outro caminho mais amplo, né, que é a seleção. Então, para a CBF, né, não seleção. E vai para a CBF e começa a se movimentar. Então, eu acredito que são pessoas pontuais que estão prontas e que não eram aproveitadas. E aí chegam presidentes como o Reinaldo e acaba incluindo e não excluindo as mulheres do trabalho, né? Então, independente se é masculino ou feminino, porque a Pellegrino hoje ela é diretora lá de competições e ela trabalha no masculino e no feminino. Então, é uma mulher capacitada que teve a oportunidade. Então, isso é um ponto no que eu acredito, tá? Isso é muito Emily falando. Então, a organização fez com que as coisas evoluíssem. Aí dentro de campo já, os treinadores e treinadoras estão buscando conhecimento. Então, isso potencializa o futebol feminino. Isso potencializa o conhecimento das nossas atletas. Eu posso dizer por mim, eu joguei até 2009. Eu fui saber um pouco de futebol, conceitos, né, modelo de jogo, ideias, estratégias na Europa, né, em Portugal, na seleção. Eu fui entender. Então, o futebol feminino ele era muito pobre, se eu posso dizer assim. Então, aqui a gente jogava futebol, né? A gente não tinha entendimento do jogo, né, propriamente dito. E então, hoje a gente vê treinadores e treinadoras novas, mas com estudo, né, com conhecimento, muitas ex-atletas, né? Eu cito muito a Rosana, né? Trabalhei com ela como atleta, fui companheira dela de atleta, fui treinadora dela e hoje ela se tornou treinadora. Então, assim, é uma treinadora, é uma mulher, é uma pessoa que vai crescer muito, isso eu não tenho dúvida, porque tem força de vontade, tem conhecimento, tem a vivência fora e dentro do Brasil, seleção brasileira, então, assim, a gente não pode perder essas pessoas, né? Isso vai fazer com que o futebol feminino também tenha essa evolução. Estamos ainda longe da grande realidade que é a Europa, a América do Norte, né? Você vê o Canadá, sempre estava ali, depois teve a caída e de repente é campeão olímpico, né? Então, assim, os Estados Unidos nem cito porque está no top 1 aí e ninguém tira, né? E eu admiro os Estados Unidos não porque é os Estados Unidos, porque ganha tudo, não, porque ele mantém ali, mesmo as outras seleções evoluindo, porque as seleções europeias vêm evoluindo com muito mais velocidade do que a gente. Mas elas continuam ali, claro, cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque não é difícil chegar, o difícil é você se manter ali por muitos anos, e elas estão conseguindo se manter por muitos anos, né? Então, assim, eu acho que minha visão ainda falta, mas a gente está num caminho muito bacana, num caminho muito, muito legal. De evoluções em todas as áreas, né? Show, obrigada. Obrigado, Emily. Valeu. Vamos lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Olha aqui, ó. Uma pergunta meio polêmica, hein? Juline Louise, queria saber o que você pensa, né? Bom, ela falou um pouco, né? Mas
como que você vê essa questão do machismo no futebol feminino, que ainda tem, né? Infelizmente. Sim, existe o machismo. Isso vai existir no futebol em qualquer área que nós mulheres for atuar. Isso, assim, eu sempre busquei isso para me fortalecer, né? Então, sempre quando alguém falava, mas você é treinadora? Mais. Isso sempre me fortaleceu para buscar mais conhecimento, não para provar nada para eles, porque a gente não precisa provar nada para eles nem para ninguém, né? Eu acho que a gente, por nós mesmas, a gente tem que fazer as coisas porque a gente ama. Nada melhor assim, sem precisar provar nada para ninguém, é fazer as coisas com amor. Então, o futebol entrou na minha vida sem que eu forçasse, sem que a minha família forçasse, olha, você vai jogar futebol, não. Ele entrou porque era um dom, que eu nasci com ele, gostei desde criança, amo futebol, hoje a minha vida, o que eu tenho tudo é do futebol. Então, assim, o machismo ele vai existir, a gente só tem que utilizar isso para nos fortalecer. E isso faz a gente ficar forte, sim, porque a cada dia que a gente sai de casa, a gente sabe que um cara vai nos questionar, que um diretor vai nos questionar, que sei lá, um outro treinador vai querer conversar de alto nível, e isso faz com que você cresça como pessoa e como profissional. Então, isso vai existir, e para mim isso já é passado. Então, eu já nem ligo mais para isso. Mas eu acho que é mais um incentivo, se posso dizer assim, de esquece isso e toca a vida. Com certeza, falou tudo. Show de bola. Ju, manda mais uma aí. Não temos mais perguntas aqui, só muitas mensagens para Emily, mandando abraço, mandando um salve. Mas manda aí. Abraço aqui, e salve a todos. Emily é craque de bola e craque como treinadora. Aí, ó, mensagem do Pedro Luiz. Galera que gosta muito da Emily aí. Ju, pode mandar braba. Eu vi uma pergunta aqui do Luiz, depois se você quiser fazer, eu achei bem bacana aí. Eu ponho aqui, ó. Beleza. Põe aí, pode ler, Ju. Opa! Gostaria de saber se depois do episódio acontecido em Manaus, onde as jogadoras do Santos dormiram no saguão do hotel, exaustas, se mudou alguma coisa na organização do futebol feminino. Obrigada, Luiz. Eu não sei se mudou alguma coisa, eu só acho que a organização era terceirizado, né? Era uma empresa terceirizada que a CBF tinha, junto, né? Na verdade, eu não sei muito bem. Eu sei que eles ficaram de olho aberto, depois nunca mais aconteceu esse tipo de coisa, né? E é interessante porque eu recebi, interessante e triste ao mesmo tempo, eu recebi no meu direct uma mensagem do cara responsável que deu furo, né, nesse dia, assim, falando algumas coisas um pouco desagradáveis para mim, e que tinha sido mandado embora por aquele episódio, né? E aí eu peço desculpas a ele, eu falei, me desculpa que eu não gostaria que chegasse a esse ponto, mas se eu erro no meu trabalho, eu também sou demitida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter atenção ao máximo, todo mundo erra, mas, assim, não é um erro que você está chegando, né, às 3 horas da tarde, é um erro que a gente saiu horas, mas horas antes de Santos, né? Fizemos escala, chegamos de madrugada, sem lugar para dormir. Eu não ligo, não, eu durmo até em pé, mas o problema é as atletas, né? Que muita gente não se preocupa, né, com o ser humano. Ela só vê que é atleta e que vai dormir poucas horas e tem que jogar no outro dia e ganhar. E as coisas não são assim comigo. Só que isso é interessante porque hoje os treinadores estão metendo a boca mesmo, né? Antes a Emily era o bicho-papão, antes a Emily era a polêmica. Então, acho que eu dei o pontapé e hoje eles estão metendo a boca. Eu vejo alguns treinadores, não vou citar nomes,
mas eu vejo alguns treinadores falando de competição, falando de logística, então isso é bacana, né? Estão se posicionando, e é isso que tem que acontecer, né? Se posicionar, não por nós, mas por elas, né? Porque só a gente que vive 24 horas ali o futebol e com elas sabe qual é o esforço que elas fazem para estar ali. Claro que hoje as coisas mudaram, né? Hoje a grande maioria é profissional, hoje vive do futebol, mas mesmo assim, eu acho que elas têm que ser tratadas como seres humanos e não dessa forma, né? Chega aí, encosta aí, tá tudo certo. Então, as coisas mudaram, né? Não sei se foi por conta disso, mas acredito que a organização deu uma ajustada nas coisas. Boa! Respondido, Luiz. Boa pergunta. Né? Esse aí ele foi lá no baú, lá no fundinho do baú resgatar. Esse aí foi. Tá vendo? A galera é informada também. Acompanha, hein? A galera acompanha. A galera E acompanha. cada vez mais, isso é legal, isso é importante. É verdade. Bom, nosso tempo já está quase lá, né? Caramba! E eu queria. É a torcida. Todo mundo. E assim, ó, eu também queria que você respondesse isso daqui, ó, né? O que você achou de uma estrangeira, né? Hoje em dia, no nosso time aí, né? Na CBF, na seleção feminina. Sim, eu acho assim, nós temos treinadores e treinadoras preparados, né, para estar na seleção brasileira. Eu não digo pronto, porque pronto é como se tivesse chegado ao final, e a gente sempre vai estar aprendendo, né? Então, eu acho que temos treinadores e treinadoras preparadas. Acho que foi uma sacada bem interessante de trazer a Pia. Não sei se eles estão aproveitando isso, mas trazer o conhecimento dela para dentro da CBF, não só para a seleção, mas para o futebol feminino no modo geral, porque ela já trabalhou na Suécia, Estados Unidos, então são referências dentro do futebol feminino e que você tem que sugar o máximo, né, dela. Eu vi uma entrevista dela, eu acompanho bem pouco, eu poderia até acompanhar mais, para ouvir mais ela falar, né, ouvir mais e aprender, mas eu ouvi uma entrevista dela falando que eu não queria citar, porque eu não tenho certeza, e aí eu vou falar alguma coisa, e aí vira um negócio gigante. Não sei como é. Mas ela falou alguma coisa em relação às atletas, né, que ela já tinha trabalhado de uma forma, no Brasil ela tem que trabalhar de outra, porque, assim, uma coisa é você trabalhar com atleta pronta, né, Suécia, Estados Unidos, e outra coisa é você vir para o Brasil, onde ainda na seleção principal as atletas estão se adaptando a isso, né? Diferente, né? Exato, diferente de lugares onde ela veio, que já existe essa formação. Então eu entendi a posição dela e estava muito de acordo. E aí é onde vem, né, o trabalho da seleção sub-17 e da 20, né, com a Jatobá e com o Jonas, dessa formação que eu acho bem bacana, que eu acho bem interessante, né? E focar muito no desenvolvimento e no trabalho, e não no resultado, né? Porque eu acredito que a formação, ela vem, o nome já diz, né? Ela vem do trabalho a longo prazo para formar lá para cima. É claro que o resultado ele é importante, mas eu não sei se ele é importante na base, porque a gente não tinha base até alguns anos atrás, competição de base. Então, como você pode julgar um trabalho nas categorias de base ou falar foi bom ou foi ruim, se você está fazendo o trabalho que tem que ser feito no clube e na seleção? Né? Então, você tem que ter pessoas com cabeças muito amplas para trabalhar no futebol feminino. Né? As coisas estão melhorando, mas não é uma realidade. Se você vê, mudando um pouco do assunto da treinadora estrangeira, só para responder então ele, aí eu volto nisso aí,
eu acho que vale, é uma experiência, tem que ter o olhar de ela trazer coisas boas e a gente sugar o máximo possível. Mas acredito que tenham treinadores no Brasil preparados, ponto, tá? Não é difícil, não é fácil estar em outro país, né? É difícil você chegar em outro país, como eu tive no Equador, é muito questionamento disso. Aqui no Equador não tem treinador preparado, aqui não tem treinador para treinar a seleção, enfim, é desgastante. Então, eu acho que a gente tem que ajudar, já que ela veio ajudar para que ela possa contribuir com o futebol brasileiro. E aí, finalizando o que eu estava falando, é exatamente isso. É a base, né? Fazer esse trabalho todo de base para que ela possa ter o resultado, e não vai ser ela. Né? Se ela tivesse mais um ciclo de 4 ou de 8 anos, aí seria interessante, né? Mas provavelmente não vai ser ela. E espero que o próximo ou a próxima que entre tenha um ciclo um pouco mais longo, porque o Brasil é outra realidade, né? O Brasil está iniciando hoje, né, o futebol feminino, se a gente pode dizer assim, porque se você pegar de todas as equipes da Série A1, o salário, as condições de trabalho, assim, eu acho que da metade da tabela para baixo, um pouquinho mais para baixo, até o último ali, não é o que esses outros vivem, né? E aí a Série A2 já é uma outra realidade totalmente diferente. Então, assim, eu vejo muita gente comentar sobre o futebol feminino brasileiro que não, agora tá. Não tá. A gente tem 8, 9, 10 times ali que sim, estão num nível legal, de condições de trabalho, mas não é uma realidade. Né? Porque se você for ver aí Série A1, Série A2 e tem a Série A3 também agora, né? São quantos times? São mais de 90 times? Mais ou menos? Acho que sim, Emily. Total de cabeça, eu realmente não vou mais ou saber. menos, eu chutei muito alto às vezes, mas é mais ou menos isso. Não é uma realidade, né? Sim. Então, são exceções e que a gente tem que transformar isso em uma realidade. Muito bom, Emily. Muito obrigado, viu? Boa. Show de bola. Bom, muito obrigado, Emily, Posso por você fazer ter uma vindo. última pergunta? Deixa. Olha aqui a Márcia aqui, ó. A galera tá gostando bastante Ano aqui. que vem, eu já me comprometo aí depois falar com a Carol. Tá bom. E se a Carol estiver aí também. O ano que vem, eu me comprometo a gente fazer mais uma aí. E aí, quem sabe eu já esteja em algum clube, enfim. E aí a gente possa tá batendo outro papo aí, com outros temas. Sim, muito Show. obrigado. Aí, ó, já Posso temos. só mandar a última? É rápido, eu prometo. Vamos lá. Alô, Carol! Alô, Carol, rapidinho. Que na verdade teve pergunta dessa do chat, eu achei interessante, para você falar um pouquinho, rapidamente, claro, do seu trabalho no Equador, como foi, como que tá lá o futebol feminino, e já de antemão, muito obrigada mais uma vez. Legal. Bom, primeiro agradecer a comissão técnica, né? A Lili, a Jaque, a Camila, a própria Bruna, a fisioterapeuta que saiu recentemente do Santos, foram pessoas fundamentais para que eu pudesse desenvolver esse trabalho, né? Então, muita gente fala, pô, Emily, você fez isso, você fez aquilo, mas essas pessoas são fundamentais, assim, tem um grau de importância muito alto para que a gente possa transferir isso para dentro do campo, né? Então, primeiro, agradecer todas elas, todas mulheres, por incrível que pareça. Quem sabe aí a gente vai estar juntas aí ano que vem. Foi um trabalho, eu acho que o maior desafio da minha carreira, né, nesses 12 anos de treinadora, você pegar uma seleção do nada e seleção, que é o que eu estava falando do Brasil. E aí ainda buscam
resultado, né? Tipo, resultado imediato. Não tem milagre que faça um país onde não existia uma liga, né? E a liga começa a existir em 2019, uma liga profissional, vamos dizer assim, organizada pela Federação Equatoriana em 2019, e a gente tem uma Copa América que vale a classificação para o Mundial em 2022, né? Então, não é fácil. A gente começa a fazer um trabalho lá com as categorias de base, até eles contratarem uma comissão técnica para a categoria de base, né? Então, a gente acaba ficando na base, na 17 e na 20, e foi importante, porque a gente começou a conhecer muitas meninas e que fizeram parte do processo da Copa América, então foi bem legal a gente trabalhar com elas nesse início. E depois a gente inicia a trabalhar com a adulta em 2021, porque a pandemia fez a gente ficar desativado totalmente. Fizemos um jogo amistoso em novembro com o Brasil, aqui no Brasil, mas assim, nos juntamos e fizemos o jogo, mas o trabalho mesmo, né, o planejamento, a gente começa em 2021, na data FIFA de fevereiro, aí a gente fizemos todas as datas FIFA de 2021 e as datas FIFA de 22 até a Copa América, né? Então foi um processo legal, mas que são poucos dias de convocação, né? Então a data FIFA tem aí de 9 a 10 dias, e aí é muito complicado, porque tem gente que chega dos Estados Unidos, gente que chega da Espanha, perde 2 dias de treino, porque tem dias para o clube liberar, tem dias para a gente liberar. Então, FIFA não tem essa de mais um dia, não. Dia é esse, pronto, e acabou, tanto para o clube como para nós, né, seleção. Então, são poucos dias nesses períodos, mas que foram bem aproveitosos, porque elas entenderam que era importante, né? Então, assim, eu posso dizer que foi 1 ano e meio de bastante trabalho. A Lili, que é a preparadora física, ficava em vídeos diariamente com as meninas de fora, fazendo trabalho à parte, muitas vezes em contato com o clube, porque ainda no feminino não tem esse costume, esse vínculo de trabalhar junto com outro preparador físico, né, do clube, para potencializar a nossa atleta. No Equador, nós tivemos muito, muito, muito problema com isso, porque são cabeças muito fechadas, era como se a gente estivesse entrando no trabalho deles, e não era essa a intenção, era potencializar o trabalho no clube e o nosso trabalho, mas mesmo assim elas faziam, elas entendiam que era importante e viam a evolução delas, né? Então, uma coisa é eu fazer 300 ações no jogo e outra coisa é eu fazer 100. Então, o que eu vou preferir, né? Eu termino um jogo de 90 minutos e posso jogar mais tantos minutos. Eu termino um jogo de 90 destruída, o que eu vou buscar, né? Então, a gente foi conquistando as meninas, trabalhando, e elas estando cada vez melhor, entendendo, caramba, esse caminho aqui está me levando a coisas melhores, né, dentro de campo. Então, foi mais ou menos isso que foi o trabalho lá. A gente até tinha a intenção de ficar mais esses 4 anos, ou mais 2 anos, né, para a próxima Copa América, mas aí é muito desencontro de ideias, né, com diretores, com pessoas que vê o futebol feminino só como uma obrigação, e aí a gente acaba perdendo estímulo, né, de trabalhar dessa forma. Porque quem me contratou, na verdade, foi o Gustavo Silikovic, um argentino, que era o gerente, o secretário-geral, né, da federação, abaixo do presidente, e acaba que ele vai para um outro projeto, vai para a FIFA, enfim, acaba que ele muda o projeto, e aí a gente fica um pouco perdido, sabe? Né? Sem uma pessoa para te direcionar, te ajudar. Mas mesmo assim a gente foi até a Copa América, fizemos, podemos dizer, uma Copa América boa, melhor do que a anterior, né?
Perdemos 3 jogos e os 4 jogos, né? Os 4 jogos de 2-1, 2-1, 2-1, tudo 2-1, e ganhamos o da Bolívia, né? Que foi nossa estreia. E assim, o balanço geral é um balanço bem positivo do tempo que nós tivemos lá, não só de parte de campo, de parte de treinamento, mas eu acho que da parte humana foi algo assim que eu nunca tinha vivido em nenhum lugar, né? De pessoas que acreditaram nelas mesmas, né? Então nós fizemos com que elas acreditassem que elas podiam melhorar, né? Que elas podiam melhorar como atletas e como pessoas. Então foi algo que marcou muito a gente. Elas fizeram uma tatuagem em homenagem a gente. Que algumas, legal. né? Não foram todas, mas algumas. Bacana. E a Lili e a Jaque fizeram a tatuagem também com elas. Então, assim, é marcante. E é isso que é legal. A gente, às vezes, não classificar, a gente não ganhou, mas a gente deixou nossa marca ali como ser humano. A gente tem vínculo com elas, não com todas, mas com algumas. Vínculo hoje de amizade, porque hoje a gente pode ter uma amizade, né? Antes a gente tinha essa amizade, mas muito profissional. Então, hoje é troca de mensagem, é chamada, vamos nos ver no final do ano. Então, assim, isso é o que a gente tem que levar também do futebol, não é só o que eu ganhei, o que eu não ganhei, porque isso passa. Isso, às vezes, cai no esquecimento, a medalha enferruja, mas a amizade a gente tem que levar para o resto da vida. Muito bom. Não é só futebol. Não é só futebol. Cara, realmente, nunca será só futebol. Muito bom. Que ótimo, cara. Nossa, histórias ótimas, né, Ju? Parabéns aí, Emily. Se eu já, né, gostava dela, hoje, agora então, meu Deus do céu, cara, meu carinho de fã aqui, eu já até falei para ela que eu sou fã mesmo, entendeu? Já falei. Já tweetou tudo. Já levou para o Tony. Já tava é verdade. Estamos mais perto do que imaginava. Tô bem pertinho dela aqui, tá, né, Emily? Mas é isso. Obrigado, Emily, muito obrigado mesmo. Carol, muito obrigado também. Nossa, sensacional, Carol. Uma pessoa fantástica, muito bacana. Brigadão aí. Galera falando aí, Emily, obrigado. Emily, te ama. A galera tá colocando... Emily vai treinar o São Paulo. Tem aqui, hein? Tem aqui. Tô falando masculino já, hein? Já tá falando até para entrar no lugar do Rogério Ceni, Emily. Olha lá. Ele que não nos ouve. Imagina. Bom, é isso, galera. Muito obrigado, Emily. Muito obrigado mesmo. E é isso, né? E ela volta ano que vem, hein, gente? Ó, ela falou aqui que volta, hein? Um espacinho aí, acha um espacinho aí que a gente bate outro papo. Com certeza, Emily. Foi uma honra. Muito obrigada. Muito Imagina, eu que agradeço, Reju, todo mundo que está aí assistindo, um grande abraço. Bom, quem me segue sabe que eu respondo todas as mensagens aí no Instagram, uma por uma, e sou eu que respondo, não é assessoria. Eles me ajudam, mas essa resposta sou eu que dou mesmo. Então, agradecer todo mundo sempre pelo apoio, por torcer, por me acompanhar, e vocês, obrigada pelo convite, pelo bate-papo. Imagina. Nós que agradecemos, uma honra ter ela aqui, e obrigada mais uma vez por ter abrilhantado aí o nosso projeto. Imagina. E data já marcada, hein? Vem aí com a Carol, já tá... Mas deixa comigo. Obrigada. Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigado, Emily. Tchau. Tchau.
A mulher não queria ir embora, era isso? Olha, Ô, nem Ju, tomei minha água. a Tati tava ruim, meu. A internet dela tava cortando. E que mulher pontual, cara. E que história, hein? Não, foi maravilhoso. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu vi aqui, agora que eu tô vendo, vou ter que, não sei, a internet da Tati. Mas olha, foi maravilhoso, muito, muito, muito obrigada. Foi Última sempre. edição, né? Hã? Última edição do ano. Vou sentir saudades. Tá online? Não, não tá, não.